Muito bom dia. Já é a terceira vez que eu estou gravando este vídeo e sou interrompido por telefonema, no próprio celular. Terrível, né? Mas é o vídeo de número 151. Deus quer qualidade e não quantidade. Hoje, 22 de novembro, pastor Genivaldo falando de São Paulo, horário de verão, 13 horas e 18 minutos. Pois é, o sol saiu, graças a Deus, não é? Muito bem. Deus quer qualidade e não quantidade. Essa frase você deve ter ouvido, alguns já devem ter ouvido várias vezes em algum lugar. E geralmente ela esconde a falta de educação, grosserias e pregações que não têm fundamentação bíblica. Porque quando tem, precisa se preocupar com qualidade nem com quantidade. Isso fica por conta do Senhor, sem sombra de dúvida, não é? Bem, Efésios 4, 1, 4 a 6, apenas uma referência aqui neste assunto, né? Como mostra como Deus nos escolheu. A Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí Paulo escreve dizendo o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo seu beneplácito e da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis no amado, quer dizer, no Senhor. Nos fez agradáveis, nos converteu por sua palavra, transformou nossos corações. Eu não tinha nada de agradar a Deus na vida em que vivia antes de conhecê-lo por sua palavra e pela pregação da fé. Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, escreve lá aos Coríntios, não é? Pois bem, e aí mistura-se essa questão de qualidade e quantidade. Quem é que pode definir essa questão da vontade de Deus? Que Deus realmente está interessado na qualidade e não na quantidade. A Bíblia tem sim padrão de moralidade, de vida cristã, enfim, de tudo que você possa imaginar que respeita a nossa vida em sociedade, ou em família, ou dentro da igreja, ou fora da igreja. A Bíblia tem padrão doutrinário. Isso é outra coisa, um padrão para a minha vida, em mim, é aplicável a mim, mas não serve para ninguém pegá-la como modelo e dizer: essas marcações aqui não são minhas, não, eu não ponho. Mas Deus, sabe, na igreja o pastor não pode dizer: eu tenho aqui um padrão, né? Você passa por aqui e certamente estiver de acordo com o padrão, você pode ficar conosco. Não. O que cabe a mim, uma coisa que eu sempre digo, sempre disse, e por graça de Deus dirigi grandes igrejas com números consideráveis de membros em relação às médias igrejas que tem por aí, mas nunca disciplinei ninguém salvo por absoluta necessidade, por questão puramente comportamental, fora da orientação doutrinária que uma igreja prescreve, mas tem que ser segundo a palavra do Senhor e não segundo os homens. Tá? É a questão de costume, por exemplo, que a Bíblia trata. Alguns dizem que costume não é doutrina, mas eu provo na Bíblia que temos a doutrina dos costumes, que, diferente das doutrinas fundamentais da Bíblia, elas variam de lugar para lugar, de grupo social para outro grupo social, de acordo com o tempo. Aquilo que era no tempo de Paulo não serve para mim hoje. Então elas são variáveis, mas são doutrinas. A igreja abraça esses conselhos bíblicos para dizer: olha, procurem andar de maneira digna, assim, assim e tal, vestir-se de maneira digna, assim, assim. Pronto, é o ensinamento da palavra, compreenderam? Não há o que discutir quanto a isso, né? Salvo se houver grande exagero e uma dosagem humana muito grande, tá certo? Aí tudo bem, não serve. O Salmo de número 101, versículo 1 a 8, veja como Deus escolhe o povo aqui na terra, qual é o interesse de Deus, o desejo de Deus em relação ao homem. O salmista começa dizendo: cantarei a misericórdia e o juízo, Senhor, a ti cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto,
Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam, nada se pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau, aquele que murmura do seu próximo às escondidas. Eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Veja, aqui diz, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Agora, aí sim, os fiéis da terra, não sabemos quantificar. Estão espalhados pelas inúmeras igrejas por aí, servindo ao Senhor. Não cabe a nós julgarmos este ou aquele grupo, né? Bem, eu me lembrei da mulher samaritana, quando foi pegar água no poço de Jacó. Eu quero qualidade, você não serve, já teve 5 maridos, o que você tem agora nem é seu. Imagina essa mulher na nossa sociedade, em qualquer igreja nossa hoje, né? O que não diriam as santas irmãs: cuidado, essa daí é pegadora de marido, né? Pois bem, mas Jesus ofereceu água para ela, e na medida em que a conversa avançava, ela foi descobrindo: eu vejo que tu és profeta, vejo que tu és o Cristo, o Messias. E foi pregar na cidade, foi um reboliço, e os homens foram dizer: a mulher já não é mais nem pelo teu dito, não é? Mas já vimos que este é o Filho de Deus, que este é o Messias e tal. Bem, tudo começou com um simples diálogo entre o Senhor e aquela mulher, né? Zaqueu, o publicano, né, que queria ver Jesus, subiu um sicômoro numa árvore, porque era de pequena estatura, e quando Jesus vinha passando, ele achava que Jesus não o reconheceria, e ele estava lá de cima olhando, a multidão vem, todo mundo vestido igualmente, não tinha ninguém com ternos, né, de corte italiano no meio. E aí quando chega lá, Jesus olha para ele e Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E a Bíblia diz que ele recebeu Jesus com alegria. Em alguma tradução, recebeu Jesus gostoso. E Jesus disse: olha, hoje entrou salvação a esta casa diante da confissão dele, não é? Alguns de vocês dizem assim: não, porque não foi ele que escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu ele, porque um morto não fala. Mas que tipo de morte é essa que vocês estão falando? Porque Zaqueu estava morto sobre o pecado, mas não estava doido da cabeça, ele sabia quem era e o que queria. Muito bem, vamos mais para frente, a hora passa, não é? O fariseu e o publicano que oravam, enquanto o fariseu batia no peito: não sou como os demais homens, são todos roubadores. O publicano não podia nem queria levantar os olhos ao céu, mas bateu no peito e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Saiu justificado, não é? Quando Deus quer qualidade, Ele escolhe, é diferente, mas é para uma missão específica, por exemplo, para libertar o povo da mão dos midianitas, não é? Dos filisteus, que estavam atrapalhando a vida comunitária de Israel, Juízes 3 e 5, né? Ele prometeu que da esposa de Manoá nasceria um homem capaz de livrar Israel dos filisteus, né? E esse homem era Sansão, nasceu sob o nazireado, com toda aquela... Não é que ele era um homem de 2,15 de altura, praticava halterofilismo, tinha uns braços enormes, não. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossava de Sansão possantemente. Essa é a expressão da Bíblia. Deus queria uma pessoa com aquele gabarito. No caso dos midianitas também, está lá em Juízes, não é? No caso dos midianitas, Deus escolheu quem ele realmente queria para resolver aquele problema. E os midianitas também estavam lá atrapalhando a vida, está lá no capítulo 13, né? Capítulo 7 de Juízes. E Deus escolheu aquele homem para poder livrar livrar o povo da mão dos midianitas, né? Capítulo Juízes 7, 3 a 4.
em que ele mandou que Gideão, exatamente, se revelou a Gideão, deu instruções a Gideão, e Gideão estava levando por volta de 32 mil homens, né? E quando Deus falou, manda que os covardes voltem, voltaram 10 mil, ficou apenas 22 mil homens. Depois disso era muito, e acabou sobrando no fim de tudo 300 homens para livrar Israel da mão dos midianitas, e com as armas que Deus queria que ele usasse. Não tinha espada, não tinha lança, nem flecha, nem arco, eram apenas cantis com tochas dentro, e com isso eles se encarregaram de fazer o resto lá, matando-se um ao outro, desesperados, e Deus livrou assim Israel da mão dos midianitas, não é? Pois bem, quem mais? Falamos de Abraão, quando Deus quer qualidade, um homem de fé, foi chamar Abraão lá dentre os caldeus, que era um homem sincero, quando quis um homem para pregar o evangelho, sabe, com coragem, com autenticidade, ele disse, eu já sei quem eu vou pegar esse Saulo aí, que ele está aí prendendo o meu povo e manietando alguns, levando para Jerusalém, é esse mesmo. No caminho de Damasco, Deus se encontra com Saulo, com uma tremenda glória que ele perde a visão, mais tarde recuperada em Damasco, quando o discípulo ora por ele, mas disse para ele, você vai saber como é duro recalcitrar contra os aguilhões. E deu no que deu. Aquele Saulo violento, bruto, se tornou no apóstolo dos gentios, sabe, um homem de profundo conhecimento, profundo, mas muito profundo mesmo, não é? Não precisou de passar pela escola teológica, não, e mostrar centenas de livros na prateleira, não. Isso que eu recebi do Senhor, porque Deus queria qualidade e foi buscar exatamente em Saulo de Tarso. Pois é. E assim por diante, né? Ontem falamos de Esther, no último vídeo aí, quando Deus quer, Deus escolhe qualidade. Agora não escolheu a mim por qualidade, eu não tinha nenhuma qualidade, mas Ele me deu graça por sua bondade, né? Para ser mais educado com a igreja, com o povo, ensiná-los direitinho. Ninguém que passou pelos meus cuidados pastorais saíram reclamando que nunca tiveram ensinamento da palavra do Senhor. E uma coisa que eu sempre digo, o púlpito não pode ser corrupto, o púlpito tem que ser decente, digno, honesto. Por isso, ele se transforma num lugar sagrado, não mais sagrado que qualquer outro canto da igreja, nem é o altar da igreja. Na igreja o altar está onde você está adorando o Senhor, pode ser lá na porta, na frente. O púlpito é um lugar mais elevado, e pela importância que ele tem na vida da igreja, ele tem que ser realmente santificado. O púlpito madeira não, quem está sobre ele tem que ter uma vida santa, justa, pregar o que vive, é uma coisa muito séria. E quando prega a palavra com verdade, a questão da qualidade, não precisa discutir qualidade e quantidade, porque quem não se sente, sabe, enquadrado, preso ao amor por Cristo, acaba caindo fora, né? Você ensina a verdade, eles caem fora. Você ensina que não pode se corromper, não pode fazer gambiarra nas coisas por buscar vantagem em cima dos outros. Quem está habituado a isso, não quer abrir mão, cai fora e vai embora. Aí é com eles, não é com você, é com eles e Deus, não é? Mas a palavra do Senhor a gente prega. Essa questão de qualidade e quantidade não bate na menor análise, não passa na menor análise da Bíblia Sagrada. Deus ama a todos indistintamente, mas só toma para si aqueles que são fiéis. Grande abraço, um ótimo e abençoado dia para todos vocês. Deus vos abençoe. E que ninguém se sinta, quando o seu pastor falar isso, ó, Deus quer mais qualidade que quantidade, não se sinta pequenininho, ou eu sou tão insignificante. Não, você é importante para Deus. Glorifique o Senhor e procure andar bem nos seus caminhos. Termino agora. Grande abraço.